Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós hoje vamos falar sobre os vírus. Eles são seres vivos diminutos, medindo aí cerca de 0,1 micrômetro de diâmetro, ou seja, só pode ser visto em microscópio eletrônico. Nem em microscópio comum a gente consegue ver os vírus. Basicamente são constituídos por ácidos nucleicos, que podem ser RNA ou DNA. Isso aí é um material genético, é como se fosse o código de informação dele. E esse material, o RNA ou DNA, é envolvido por um invólucro proteico denominado capsídeo, que além de proteger o material genético, combina-se quimicamente com receptores membranares das células parasitadas. Ou seja, ele é basicamente uma cápsulazinha com material genético dentro, e esse material genético tem informação do que deve ser feito. Quando isso invade outra célula de outro ser vivo, aí essa informação vai ditar o que a célula deve fazer. Por isso que é complicado dizer que é um ser vivo. Basicamente, é uma informação. Chega a informação lá e fala para a célula assim, ó, agora você vai fazer isso. E a célula começa a fazer isso como se fosse, como tivesse possuído por outro ser vivo, na realidade, que não é. Na realidade, isso chegou só a informação. Esses seres são acelulares, eles não têm célula, não possuem orgânulos que desempenham a complexa síntese bioquímica. Somente exprimem atividades vitais, reprodução, propagação, no interior de uma célula hospedeira. Portanto, são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. É igual eu falei, se o vírus estiver fora de uma célula, ele não faz nada. É simplesmente uma cápsulazinha com informação dentro. Quando entra na célula, aí essa informação do material genético que começa a comandar o que a célula deve fazer. O vírus, ele ao mesmo tempo, ele pode ser considerado um ser vivo ou simplesmente uma mensagem que chega na célula e como é a mensagem química, não tem como a célula escapar de fazer o que tá escrito nessa mensagem. Quando a relação parasitária se estabelece, o material genético virótico assume comando da célula, voltando quase que exclusivamente o metabolismo para originar centenas de novos vírus em questão de minutos. Quando esse vírus ele entra na célula, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ele manda a informação, manda a ordem para a célula fazer cópia dele, fazer os clones. Os vírus basicamente são clones uns dos outros. Só que aí que está o perigo da coisa. Esses clones são feitos pela célula e tem um mecanismo de reprodução de DNA e RNA. E essa máquina de escrita dessa informação dentro da célula não é tão perfeita. Então pode acontecer que vai gerando erros. E é nesses erros, aí vai gerar vírus com erros, alguns erros, a maioria dos erros são negativos, vão fazer com que esses vírus não sobrevivam, não consigam ir longe, não consigam mais exercer a função deles, mas algumas poucas escritas erradas desse código aí podem fazer com que esse vírus se torne ainda mais potente em controlar outras células. É o que a gente chama de evolução, a evolução virótica. É o que está acontecendo agora com o coronavírus em vários lugares aqui no Brasil. O SARS-CoV-2, ele veio de uma forma original lá da China, ele chegou até nós aqui, só que quando chegou aqui, devido à quantidade de vezes, a quantidade de gente que foi infectada aqui no Brasil, deu espaço para ele, dentro do organismo das pessoas, ao se reproduzir através dessa escrita, ter muita chance de erro. E se tem muita chance de erro, vai ter muito erro que não vai adiantar nada para o vírus, mas pode surgir uma outra escrita errada do código, que em vez de prejudicar o vírus, faz favorecer ele, fazendo com que ele possa se espalhar de forma mais fácil. Normalmente, esses erros de informação são escritos no código do vírus. Quando não favorece ele simplesmente desaparece. Mas quando favorece, o resultado é que a tendência é ele se espalhar mais ainda, e esse vírus que foi escrito de forma errada, ele vai infectar outra célula, que vai copiar esse material genético, vai copiar, novamente vai acontecer o mesmo processo, vai ter vírus que vai sair igualzinho, tem vírus que vai sair com erro, e os que vai sair com erro pode ser erro tanto positivo quanto negativo para o vírus, e assim vão surgindo as linhagens de vírus. Assim os vírus vão evoluindo. A todo momento está surgindo vírus com
um DNA, um RNA um pouco diferente, e os que não for favorável para eles vai se extinguindo, vão morrendo. E o ambiente vai selecionar aqueles que têm alguma vantagem. Aí surgem as chamadas variantes, tipo aqui no Brasil tem a P1, lá na Inglaterra tem a P117, estava surgindo uma variável chamada P2 agora no Sorocaba. Essas variáveis aí são o que aconteceu com o vírus foi isso. O vírus entrou em alguma pessoa, ao ser reescrito na hora de fazer a reprodução do vírus. Houve alguns erros na escrita, e esses erros favoreceram o vírus. Alguns são classificados como envelopados, possuindo um envelope lipoproteico procedente da membrana da célula hospedeira. Nessa classificação, enquadra-se com destaque os vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Geralmente, o termo vírus faz referência ao processo de instalação e infecção em organismos eucariontes. Normalmente, a gente só chama de vírus aqueles seres esse tipo de ser que infecta seres mais complexos, animais, plantas. Quando esse ser está sendo infectado, ele é mais simples, tipo uma bactéria, aí nós chamamos ele de bacteriófago, tá? Mas é um vírus de qualquer forma. A intenção dele é ter a informação genética que vai entrar na célula, seja ela procarionte ou eucarionte, e vai descarregar essa informação. Essa informação vai fazer com que a célula se transforme num ambiente para produzir tanto alimento quanto reprodução para esses vírus, então, para esses seres. Então, tipo assim, o formato de ação é o mesmo. Atualmente foram identificadas aproximadamente 3.600 espécies que podem infectar bactérias, plantas e animais, bem como instalar e causar doenças ao homem. Cada doença com particularidades quanto ao modo de transmissão, características da infecção, medidas profiláticas. É importante ressaltar que é bem mais complicado você tratar uma doença virótica do que tratar uma doença bacteriana ou fúngica. Normalmente, quando você vai atacar eles, ou você tem que atacar via anticorpo, no caso, esse novo medicamento que está sendo aprovado pela Anvisa aí, esse novo coquetel, ele simula a ação de um anticorpo. Por quê? Ele tem que atacar somente o vírus. Tem que ser uma situação na qual ele ataca somente o vírus especificamente, mas o vírus está ligado à célula, então, tipo assim, isso torna mais complicado ainda. Não é igual uma bactéria que, tipo assim, tem a sua célula própria, que você pode atacar. Então, tipo assim, quando você tenta atacar um vírus dentro do organismo, normalmente você tem que atacar o organismo também. Aí, o complicado é isso. Por exemplo, o pessoal fala aí, ó, tem várias coisas que matam o vírus. Tanto é que a gente usa álcool em gel para poder limpar a superfície para matar o vírus. Mas como que a gente vai ter uma substância que a gente pode colocar nas células que vai matar o vírus e não vai matar a célula? Não vai matar, no caso, a gente, né? No começo tinha uns logos aí afirmando aí, não sei o que, toma isso, toma aquilo. Teve um momento que o pessoal sugeriu até tomar desinfetante. O que acontece? Mata o vírus? Mata, mas vai matar o indivíduo também. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Tipo assim, não necessariamente uma substância que mata o vírus, ela é boa para combater a doença, porque o importante não é só matar o vírus, é matar o vírus sem matar a gente. As doenças viróticas que mais acometem o organismo humano são as seguintes: a gripe. A gripe é a doença que mais se espalhou pela humanidade. Inclusive, é uma das doenças que mais matou também na humanidade. A gente não dá muita importância para a gripe, mas se a gente for analisar, uma das maiores pandemias do mundo foi uma pandemia de gripe. A pandemia de 1918 era uma gripe que matou aí mais do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. E essa é uma doença que mata até hoje, só no Brasil, mata mais de 2.000 pessoas por ano, a gripe. Então, tipo assim, é uma pandemia, tipo assim, que começou lá no século passado, no começo do século passado, e até hoje não foi embora. Então, assim, a gente não pode dar tanta confiança, uma pandemia, ela começa e acaba sozinha. Não. Se você não fizer nada, ela se estende aí por décadas, até séculos. A catapora, a cachumba, a dengue, a febre amarela,
a hepatite, a rubéola, o sarampo, a varíola, a herpes e a raiva. São as principais que atacam os seres humanos. Vê aí que são todas doenças assim, bem comuns entre nós. E você vê aí que, tipo assim, ó, a única saída que tem para essas doenças aí, algumas nem isso, é vacina. É você estimular o organismo para gerar uma resposta seletiva, que no caso são os anticorpos, para poder eliminar esses vírus do nosso organismo. Aqui embaixo tem uma figura mostrando aí, ó, como que é a estrutura de um vírus, tá vendo aqui, ó? Ele tem uma membrana, dentro da membrana tem um material genético, e aqui do lado de fora, alguns deles têm alguma coisa para poder se ligar à célula, para poder invadir a célula. Isso tem que ter uma forma de poder invadir a célula. No caso de vírus tipo coronavírus, ele tem tipo uma crista, tem tipo uma coroa. E essa coroa que se liga à célula e permite a entrada dele na célula. Por isso que é chamado de coronavírus. Corona significa coroa. Então é um vírus que tem uma coroa e essa coroa desempenha um papel importante na entrada da célula. Que tem as principais informações que você precisa saber sobre o vírus. Primeira coisa, ele é um parasita intercelular obrigatório. Os vírus são organismos acelulares e não possuem maquinário metabólico. Então, tipo assim, eles não geram seu próprio alimento, eles nem sequer conseguem processar o alimento dentro deles. Eles têm que, a célula tem que processar o alimento e dar somente a energia pronta, já acabada para eles, para poder sobreviver. Apresenta um envoltório chamado capsídeo, que atua protegendo o material genético, ou seja, a cápsulazinha dele. O material genético dos vírus pode ser RNA ou DNA, tá? Tem dos dois tipos. Alguns vírus possuem envelope. Além da cápsula, tem um envelope que protege que por fora da cápsula ainda. O envelope deriva do sistema da membrana da célula parasitada. Ou seja, tipo assim, quem faz essa membrana para ele, é a célula que foi parasitada justamente. E isso acontece para poder facilitar para ele, para poder infectar outras células. O processo de reprodução dos vírus. Ele primeiro chega na célula, é adsorvido. O que é adsorver? É você se ligar à superfície, é você aderir à superfície. Aí, nisso, ele penetra o vírus. Não precisa penetrar a estrutura inteira. O que precisa entrar na célula é somente o material genético, é só a fitinha de informação. No caso, é chamado de desnudamento, que no caso é onde o material genético se livra da cápsula. Depois tem a biossíntese, que no caso é o momento em que o material genético começa a atuar na célula, se ligando ao material genético dela, fazendo com que ela se torne como se fosse vou usar um termo bem popular, um zumbi. A célula simplesmente deixa de fazer as funções dela e começa a obedecer ao vírus. E nesse momento é que o vírus consegue comandar a célula, aí ele manda a célula fabricar vírus iguaizinhos a ele. A reprodução é dessa forma, não é ele que reproduz. Ele simplesmente diz para outra pessoa fazer outros igual a ele. Ele manda outro ser, no caso é uma célula, faz outros seres iguais a mim e libera aí. Aí o terceiro passo é a liberação. Quando a célula está muito lotada desses seres, ela rebenta e libera esses novos vírus que foram feitos dentro dela. Bom, gente, era isso. Até mais. Obrigado. Falou!